Olá, queridões, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui na EIE, edificando uma igreja espiritual para todas as denominações, né, onde estamos trazendo fortalecimento, conhecimento, né, estamos aqui dispostos a amparar, né, e edificar o corpo de Cristo, para que estejamos alcançando muitas vidas para o Senhor Jesus. Nós estamos falando da armadura de Deus, muito importante. Já temos diversas aulas, entre lá para você entender desde o começo. Estamos falando sobre a armadura de Deus. E na última aula, nós estávamos falando sobre a armadura de Deus e falamos sobre um tema muito precioso, muito forte, que é estarmos na guerra errada. Pior do que não conhecer a guerra é estar numa guerra errada. Quando você não conhece a guerra, você está de vítima, não está tendo esforço nenhum. Mas quando você está guerreando de uma forma errada, o que acontece? Você está tendo esforço, derramando sangue, não é? Você está se desgastando em algo que não vai trazer nenhum benefício. Nós estivemos falando na última aula sobre estarmos aí, infelizmente, enganados e em uma religião falsa, né? Uma religião enganosa que nos leva distante de Deus. Eu li um versículo, eu quero compartilhar novamente ele, que está lá em Efésios 6, no verso 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então, nossa luta não é contra carne e sangue, sabe? Muitas vezes nós somos prejudicados e falamos assim, foi o João, foi o José, foi a Maria, foi a pessoa, foi o marido, foi a esposa, foi o filho. Fomos prejudicados, fomos rejeitados, fomos abandonados, nos traíram, tantas coisas, não é verdade? Hoje nós estamos num tempo muito difícil, porque a palavra de Deus diz que nos finais dos tempos o amor esfriaria. Não é o amor para com o homem, para com a mulher, o amor para com Deus. Quanto mais estamos distante de Deus, mais o inimigo consegue trabalhar, trazendo, revelando pecado no homem. Porque o homem distante de Deus, ele fica sem limite. Quando estamos em Deus, a melhor coisa que existe é o seu marido, sua esposa, seu filho estar em Deus. Se está em Deus, fica muito mais difícil do inimigo trazer uma tentação contra a nossa vida e superar o nosso desejo de agradar a Deus. Quando temos um relacionamento com Deus, pensa que o pecado não bate na nossa porta, pensa que o inimigo não tenta contra a nossa vida, todo dia, mas só que a gente tem um relacionamento com Deus e não quer prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Nós temos um propósito de estarmos com Ele na glória. Então nós vamos, de repente, colocar tudo isso em jogo. Então nós fechamos a porta para o pecado, falamos não. Porque a nossa luta maior não é contra o diabo, nossa luta maior é contra o pecado, você entende? O pecado que abre a porta para o inimigo agir na nossa vida. O pecado é a brecha que a Bíblia fala. Então, nós somos chamados como restauradores, aqueles que vão tapar a brecha, não permitir a brecha, na nossa família, na nossa casa, na nossa nação. O inimigo só tem poder de agir na nossa vida se houver a legalidade do pecado. Se nós estamos fechando essa brecha, o inimigo não tem como pousar na nossa vida. Provérbios fala sobre isso, que a ave vai pousar só se houver um galho para pousar, senão, o galho qual que é? O pecado, a legalidade que o inimigo tem de agir na nossa vida. Quantas vezes eu expulsei um demônio de uma pessoa, e o demônio volta e dá risada às vezes para mim, assim, eu falo, não, você vai sair em nome de Jesus, aí fala, vou voltar quando eu quiser, entende? Expulsa de novo, aí chama a pessoa, espírito humano vem, e a gente fala, o que acontece? Que eu estou mandando o inimigo embora, e ele fala que vai voltar. Aí, coisas que você deve perguntar, você tem algum pecado de estimação que você ama? Você perdoou ou precisa perdoar alguém? Normalmente, já aconteceu, eu sou... A minha profissão, eu sou prostituta. Se é prostituta, eu estou mandando o demônio embora. Eu vou voltar. Vai pecar, eu vou voltar. Eu não perdoo o meu ex-marido que morreu. Até morreu. Eu não perdoo. O inimigo vai voltar, tem a brecha.
Não adianta, expulsa o inimigo, né? E aí ele volta, traz mais 7. A Bíblia fala sobre isso. De novo, Lucas 11, né? Está lá falando sobre isso. Volta e traz mais 7. Vai expulsa o demônio. Às vezes a pessoa fala, vem, eu vou fazer uma oração, vou repreender o mal, vou expulsar o demônio. Pensa que está fazendo muito bem. E está fazendo bem, porque a nossa parte é essa. A parte da pessoa é abandonar o pecado. Mas se ela continua no pecado, aquele demônio, a Bíblia fala, Lucas 11 fala que ele sai da pessoa, anda por lugares áridos, aí lembra de onde veio, quer dizer, o inimigo tem memória. Ele volta, encontra a pessoa está no pecado ainda. Encontra a casa varrida e adornada. Quer dizer, pronta para ele, enfeitadinha para ele, né? Com ódio, com pecado, com sujeira. E aí ele volta, e ele tem a legalidade, o direito de trazer mais 7, a Bíblia diz, piores do que ele. Quem fala é o próprio Senhor Jesus. Quer dizer, e aí o próprio Senhor Jesus encerra dizendo, o estado dele fica pior do que o anterior. Já viu pessoas que você ora, ele fica bem durante um período, né? De repente começa a ficar pior ainda, o casamento ficou mais rolado, as finanças ficou mais roladas, tal. Por quê? Porque voltou no pecado. Voltou no pecado, o inimigo adentra de novo. O inimigo não tem mais poder do que o nosso Deus. O inimigo não tem poder mais que a gente. Você e eu temos mais autoridade do que todos os profetas do Velho Testamento. Desde Moisés, me perdoa, você pode ficar escandalizado, né? Você pode olhar Moisés, Isaías, né? Ezequias, Davi, né? Samuel, que fez tantos milagres, né? Meu Deus, Elias, Eliseu fez muitos milagres. Nós temos mais autoridade que todos eles. E quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele envia o Espírito Consolador sobre nós, nos dá autoridade para expulsar demônios. Nenhum deles tinha autoridade para expulsar demônio. Nem o anjo que desceu para dar, arcanjo que desceu para dar resposta para Daniel, tem mais autoridade, porque ele precisou falar que Deus te repreenda, para que ele pudesse descer. E Deus nos deu autoridade para repreender o inimigo. Então, o inimigo já está sucumbido através do poder de Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Pelo sangue derramado e pela autoridade que ele nos deu no seu nome. A palavra de Deus diz que nós pisaremos serpentes e escorpiões e nem o mal nos atingiria. Então nós podemos falar, sai em nome de Jesus, e ele tem que sair. Mas o problema não é esse. O problema é o pecado. Eu e você precisamos temer mais o pecado do que o inimigo. O inimigo eu mando embora fácil, mas quando eu cometo pecado, eu abro uma brecha. Você já viu aqueles filmes medievais, onde tem um castelo e um muro alto, e o pessoal tenta subir o muro, põe escada, tenta subir o muro, eles tentam derrubar aquela porta para entrar? É bem isso mesmo. Enquanto a porta está fechada e os muros estão bonitinhos, certinho, não tem como o inimigo entrar. Mas se você fizer um buraco, permitir que aquela porta caia, o inimigo entra. O pecado é isso, o pecado é essa brecha. Eu e você precisamos nos resguardar mais contra o pecado, porque o inimigo, não tendo pecado, não tem como agir na nossa vida, porque o Espírito Santo está em nós. Já foi numa praça e tem um monte de pomba, você vai devagarzinho, joga um milhozinho, então as pombas até sobem em você, mas se chegar lá e bater palma, dá uma pesada no chão, que as pombas fazem? Vai embora. O Espírito Santo é como uma pomba. Se pecar, ela, ó, aí fica você na mão do inimigo. É simples. Você tem uma pia em casa, fala, nossa, minha pia fica cheia de mosca direto, eu já fiz de tudo contra essas moscas, mosca bem, as moscas bem. Ué, se você começar a lavar a louça e deixar a pia limpa, as moscas não tem por que ir lá. A mosca só vai lá porque tem sujeira, tem resto de comida, tem sujeira. Mosca busca sujeira. Se tem sujeira, a mosca vai estar lá. Se estiver limpinho, a mosca não tem porque estar lá. Se o inimigo está agindo, é porque tem sujeira, porque tem pecado. Porque se não tiver pecado, não tem porque ele está lá. Você está aqui comigo? Então, a nossa luta não pode ser uma luta equivocada, precisamos ter entendimento. Não é? Tem coisas que são brechas, por exemplo, você odiar. Eu odeio meu marido, eu odeio minha esposa, eu não perdoo, eu
eu não perdoo fulano que me traiu, não perdoo fulano lá do trabalho, não sei da onde, que faz tanto tempo. Eu estava falando com a mulher começou a falar, não, porque meu marido falou uma coisa que eu não engulo, falou isso, aquilo, como ele pôde me desrespeitar. Aí eu pensei, ela falando, eu pensei, foi ontem, foi essa semana, né? Aí, quando ela deu um fôlego, né? Eu falei assim, quando faz isso? Quanto tempo faz isso? Pensei, ela vai falar, foi ontem, antes de ontem. Aí, 23 anos, pastor. 23 anos. E o seu marido agora? Você se separou? Não, meu marido é falecido. Eu falei, cara, o homem nem existe mais, mas o negócio está nela ainda. E aquilo criou uma brecha, onde trouxe ódio, trouxe raiz de amargura, tudo que você pode imaginar. Mulher cheia de enfermidade, entendeu? Eu falei, você precisa perdoar. Não, mas não tem como perdoar, pastor. O que ele fez não tem como perdoar. Eu falei, não, você não perdoa por causa do outro, você perdoa por causa de você. Você está guerreando contra você mesmo. Guerra errada. Eu estou me envenenando. Não é? Essa é uma frase que eu digo, minha, mas você ouve essa frase dizendo que não perdoar é você tomar um veneno esperando que o outro morra. E a pessoa não percebe que está tomando veneno, ela está morrendo. Não é? E você olha para ela, uma mulher até que jovem, mas está acabada, né? Por quê? Pela falta de perdão. Está guerreando errado. A gente perdoa por nós mesmos. Sabe, eu falo, perdoar é virar página, vamos continuar a nossa vida. Perdão na marítima, né, é você liberar o vento está vindo muito forte, vai rasgar a vela. Aí o marinheiro grita, perdoa! Aí eles viram a vela e deixam o vento ir, porque senão rasga a vela, senão quebra o barco, senão você afunda. É uma guerra errada. Né? Então nós precisamos lutar, mas vamos lutar a guerra certa. Sabe, a própria Bíblia diz, né, que erramos por não conhecer a Escritura. Às vezes nós estamos lutando errado. Eu me recordo, quando eu me converti, o inimigo, muitas vezes, eu vim ali cheio de brecha, cheio de pecado, tinha acabado de aceitar Jesus, e naquelas primeiras semanas ele se levantou muito forte. Eu vi espíritos na minha frente malignos, depois eu vou contar mais em detalhes. Eu me lembro que de madrugada ele vinha e batia no meu braço enquanto eu estava dormindo, fazia barulho, assim, tá. Eu acordava assim, olhava, não tinha ninguém. Olhava para minha esposa lá babando. Não, ela não baba, ela dorme bonitinho. Está dormindo bonitinho, biquinho bonitinho. E eu, na hora, senti aquele pavor na carne, assim, é o inimigo aqui. Eu não sabia repreender, eu não sabia mandar embora, perdão, queridos. Eu não sabia mandar embora, não sabia nada. Não estava aprendendo a falar aleluia. Aí eu ia lá para a cozinha, e eu sempre fui naquela época, pessoalmente, era muito briguento, era, sabe, meu Deus, né? Eu era sanguíneo ao extremo, de raiva, tudo. Eu ia pegava uma faca, falava, vem aqui, diabo, você quer acabar com a minha vida? Você não vai acabar com a minha família, não. Vem aqui com a faca, querendo lutar com o diabo com a faca. Entendeu? Chamando o diabo para lutar. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é uma luta natural, é uma luta espiritual. Até então eu não sabia, mas estamos aqui para ensinar você hoje. Não é? Por isso que eu vejo que eu aprendi tanto, eu comecei a ler, comecei a buscar, comecei a fazer curso para me aprender a lutar de uma forma espiritual e vencer, não só por mim, mas por todas as minhas gerações, meus filhos, hoje netos também. Tá? Então, nossa luta é uma luta espiritual. Não adianta você olhar a pessoa e dizer a pessoa é ruim. Se ela é ruim, é porque tem algo regendo a vida dela, nem ela sabe. E nós vamos lá, né, lutar contra aquele espírito maligno que está trazendo dor. Legal? Nosso tempo foi embora, não deu... Foi tão rápido, né? Tão bom estar com vocês. Tá? Então, nós vamos dar continuidade na próxima aula. Tá? Estamos falando sobre a armadura de Deus e começamos a falar aqui sobre a guerra errada. É importante entendermos sobre isso, legal? Espero você na próxima aula, certo? Vamos dar continuidade nesse tema, está muito gostoso, vamos aprender mais juntos. Legal? Faça lá, faz o seu comentário, manda um joinha, compartilha para alguma pessoa que também está fazendo uma guerra errada, legal? Compartilha para algumas outras pessoas. E foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Deus abençoe.